eu vou me estender um pouco nesse comentário para tentar destrinçar a figura, o escolhido, o futuro ministro da Educação. Precisamos pensar, antes de tudo, que há coerência na escolha. Não se pode acusar o Jair Bolsonaro, nas escolhas decisivas que fez para a formação de seu ministério, de ser incoerente. Isso é uma qualidade, obviamente. Aquilo que ele pregou, prometeu na campanha e ao longo da sua vida pública vai se espelhando na formação do seu governo. Considerando as opções que havia, nós falamos de algumas aqui, o Mozart Neves, por exemplo, um técnico, um especialista sem dúvida nenhuma, mas inconsistente com aquilo que o bolsonarismo, chamemos assim, propunha. Em certo sentido, em muitos sentidos, representante do establishment. Foi inviabilizado muito rapidamente, ligado ao que se pode chamar de ideia Unesco para a educação, defensor da base nacional comum curricular, inconsistente com o projeto bolsonarista. A outra alternativa, o Guilherme Shelby, já disse na fala anterior, é um militante. Longe de ser um especialista, um procurador, evidentemente não à altura do desafio e distante também do perfil indicado pelo Bolsonaro. Disse que seria um especialista, um educador, provavelmente um professor. Era o caso do Mozart, é o caso do Ricardo Vélez Rodrigues. Portanto, consistente com aquilo que o Bolsonaro pregou ao longo da sua campanha. Você falou sobre um dos livros do Vélez Rodrigues, aquele que fala sobre o patrimonialismo, uma visão diferente da desenvolvida pelos donos do poder, do Raimundo Faoro, uma outra visão de patrimonialismo mais alinhada à escola, ao pensamento do Antônio Paim. O que o Vélez Rodrigues identifica nesse livro, desenvolve nesse livro, com engenho, é que o PT seria um produto do patrimonialismo brasileiro. Mas esse, Silvio, não é o livro mais importante do Vélez Rodrigues, não se quisermos entender o seu projeto e a sua visão de educação. E aqui um ponto muito importante. Quem quiser entender o novo ministro da Educação precisa ler o seu livro Da Guerra à Pacificação. Nessa obra muito interessante, eu li, ele explica, ele é um colombiano, como a Colômbia resolveu o problema do narcotráfico, entre outras coisas, usando uma espécie de síntese de educação, nos termos normais, convencionais, como conhecemos, com transmissão de cultura para os pobres, para aqueles, e é um caso que nós temos aqui no Brasil, evidentemente, para aqueles que estão vivendo no ambiente da barbárie, degradado, sem valores. Daí porque o discurso de valor é importante, da identificação dos valores. Um dos méritos da vitória do Bolsonaro foi identificar e valorizar os valores fundamentais do cidadão brasileiro. Em contrapartida à agenda delirante progressista que vinha dando a cartilha, inclusive na educação. Inclusive alta cultura, música, música clássica, cinema, literatura. Essa chave identificada no livro do Vélez Rodrigues foi fundamental para a transformação da população da Colômbia, a população mais pobre, do convencimento dessa população para o fato de que existia uma outra vida através da educação. É bonito isso, e a questão é saber se é possível operacionalizar no Brasil, considerando a estrutura do Ministério da Educação. O Vélez Rodrigues é alguém muito crítico do modelo centralizado, getulista, consagrado pela educação à la Gustavo Capanema, que é a que prevaleceu no Brasil desde então. Ele tem uma visão municipalista também consistente com o discurso do Bolsonaro, de descentralização da educação, de identificação das necessidades individuais e das particularidades regionais, algo que eu acho muito importante. E no final das contas é alguém muito importante, um sujeito sério, um intelectual, com uma obra, um pensador, um conhecedor do pensamento político do Brasil. Sério, honesto, probo, não há nada contra ele, mas não é um técnico.
É um professor, é um educador, mas não é um técnico. E esse é o ponto central a ser testado. Não tem experiência administrativa, não tem. Nunca dirigiu um ministério, muito menos um dessa monta. Vai ter que lidar com uma máquina pública muitas vezes hostil. É o desafio que se apresenta para ele, o desafio do gestor, ser capaz de aplicar as próprias ideias. E vejam, não é, e se pode comprovar, alguém defensor incondicional da tal lei da escola sem partido, não é. Talvez ele seja, como eu também sou, Joel também certamente é, a favor de um movimento que, na base do discurso, portanto, através da cultura, questione a existência, porque de fato existe, de doutrinação nas escolas, de pregação político-partidária, ideológica. Mas não é alguém que é necessariamente a favor de uma legislação que determine escola sem partido, que é uma aberração, como eu já falei aqui várias vezes. Aliás, o próprio Olavo de Carvalho é contra a lei escola sem partido. De toda maneira, o Ricardo Vélez Rodrigues me parece ser alguém independente. A dúvida é, insisto, sua experiência, sua capacidade de gerir, sua capacidade gestora, porque para isso também serve, para isso cabe o papel de ministro da Educação. Fica a dúvida, portanto, de quem será o seu secretário executivo, quem vai tocar o dia a dia da pasta. Seria muito importante que fosse alguém técnico, alguém que conhecesse já a estrutura.